Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Pois é, hoje começa aí nossos vídeos sobre Roma, né? Então, antes de eu passar propriamente para a matéria, eu queria só dar um toque em vocês, que é o seguinte: eu tinha dito aí nos vídeos anteriores que eu ia usar um programa chamado Zoom, inclusive, para poder gravar a minha cara ao mesmo tempo que os slides, para a gente ir vendo os slides à medida que eu vou falando durante as aulas. Eu ainda vou fazer isso, mas eu não vou fazer em todas as aulas, tudo bem? Essa, por exemplo, eu não vou fazer. Por quê? Eu percebi que os slides eles vão ser importantes quando eles realmente forem úteis, né? Geralmente em sala de aula eu usava os slides, mas por exemplo, algumas palavrinhas e os tópicos vocês forem anotando e tudo mais. Aqui eu consigo suprir isso mandando para vocês os slides ou um resuminho em PDF, e qualquer palavra, assim, qualquer momento, né, que eu acho que deva ser bastante, que seja uma coisa que vocês precisam gravar mesmo, eu posto aqui com o programa de edição alguma coisa e vocês vão acompanhando daí, beleza? Então esse já é o primeiro aviso aí pra vocês. Nós vamos fazer uma aula mais ou menos assim mesmo, que eu acho que funciona melhor, né, do que ficar aquele monte de slide chato passando e eu falando em cima deles, certo? Então, nosso primeiro vídeo de hoje, o assunto é Roma, tá? E vamos lá. Então, galera, o primeiro ponto aí que eu tenho que dizer para vocês é que Roma não é um assunto que, assim, cai absurdamente no vestibular, tudo bem? Roma cai quando cai a antiguidade. Geralmente, quando a antiguidade aparece nos vestibulares, eles vão cobrar muito Grécia e Roma, que a gente chama de antiguidade clássica. Junto com Grécia e Roma compõe essa antiguidade clássica, tudo bem? Mas assim, não é, para ser bem sincero, um tema que é super aparece nos vestibulares, não. Então lá pra frente, quando você tiver que revisar e você estiver vendo esse vídeo para revisar, se você tem mais dúvidas em outros assuntos de história geral, vai para esses outros assuntos e deixa Roma no cantinho dele, porque a chance de cair outros assuntos é maior. Tudo bem? Mas, já que aparece um pouquinho, vamos analisar aí. Primeiro ponto de Roma aí, a gente já falou um pouquinho, né, fez uma introdução, um estudo de Roma aí falando da República, mas a República ela não é o único sistema de governo que Roma tem. Na verdade, Roma ela apresenta vários sistemas de governo diferentes ao longo da sua história. Roma tem aí quase 1000 anos, né, de história, então você tem aí um período bastante longo, né, aliás, mais de 1000 anos de história, desculpa, então é um período bastante longo para a gente poder ter várias transformações políticas, né, econômicas, sociais, que ela apresenta, tudo bem? Nós vamos começar falando do período monárquico de Roma, tudo bem? Ele é bem curtinho, a gente vai acabar rapidinho com ele, mas é importante a gente ter aí um pouco noção, sabe? Roma foi fundada em 753 a.C., né? Como uma cidade e tal, uma cidade naqueles mesmos moldes de uma cidade-estado, como existia na Grécia, que vai crescendo, crescendo, crescendo e se desenvolve no sistema monárquico. Então você tem um rei que governa as paradas ali, tudo bem? Como foi essa formação exatamente, nós não sabemos. Existe uma ausência muito grande de fontes escritas da fundação de Roma. A gente não sabe exatamente como começou, quem chegou lá e tudo mais. O que existe são muitos mitos, né? Acho que o mais famoso que todo mundo deve conhecer é o mito do Rômulo e Remo, né? Tem várias versões desse mito, você encontra ele com, enfim, 1001 variáveis, mas a que a mais geralmente divulgada é aquela velha historinha que duas crianças, né, foram colocadas no rio pela mãe porque estavam sofrendo um ataque na cidade de Roma. A mãe, para salvar os seus filhos, coloca eles em duas, né, cestinhos e joga ele no mar, coisa bem meio Moisés, assim, que vai indo, 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 indo. E aí, assim, primeiro, grande sorte deles, todos eles atracam juntinhos no mesmo lugar, né, numa borda muito longe, numa margem muito longe dali. E aí um grupo de lobos o vê, né? Uma alcateia vê ali, e aí não, né? Mais sorte ainda, a loba decide não matá-los, decide amamentá-los, criá-los. E quando eles estão mais jovens, a loba que fala, né? Inclusive, muito importante essa parte, ela fala, ela conta para eles tudo o que aconteceu, ou seja, não é só uma loba que fala, mas uma loba que estuda história, assim, ela saca do que rolou lá em Roma e conta para eles, eles decidem ir lá e se vingar. E depois vai ter uma treta entre os dois aí, que é o Rômulo e o Remo quer queimar a cidade, Rômulo não, enfim. Tem uma série de versões dessa lenda, como eu falei, né? Em algumas versões, essa loba seria a deusa Deméter, daí tem mais motivo dela saber as coisas, saber falar e tudo mais, né? Mas enfim, nós não sabemos exatamente como Roma começou, né? Exatamente quem fundou, tem, assim, suspeitas de que possam ter sido grupos aí que vieram da segunda diáspora grega e tudo mais. Porém, a gente sabe que depois de um tempo, Roma vai se estabelecer como uma monarquia, certo?
E ela tinha uma organização social bem assim simples. Você tinha as terras, que eram a principal riqueza, né, do local. Você tinha os donos dessas terras, que eram chamados de patrícios, e aqueles que trabalhavam nessas terras, que eram chamados de plebeus. Tudo bem? Então os patrícios são grandes proprietários de terra e os plebeus eram aqueles que trabalhavam para esses patrícios. Certo? Tá aqui? Beleza, manda aí uma... Certo, aqui não tem como vocês responderem, né? Mas enfim, mandando dúvidas aí se vocês querem com dúvida nessa parte. Enfim, só que, né, como a gente sabe que Roma não continuou a monarquia para sempre, em algum momento isso dá pau. Isso dá problema quando os reis começam a tentar tirar o poder dos patrícios. Os patrícios tinham uma grande influência política porque eles controlavam um órgão dentro da monarquia chamado Senado. O que era esse Senado? O Senado era um grupo dos mais velhos patrícios que tinham assim uma opção, né, e um direito de estabelecer certas regras, de questionar o rei e tudo mais. Então, para governar realmente de maneira, né, sem impedimentos, o rei precisaria anular esse Senado. Ele começa cada vez mais tentar tirar desse Senado o principal poder deles, que eram as terras. Já o Senado, quando começa a perceber isso, vai de encontro, né, a esse rei, vai começar a questionar e entrar em atrito com esses reis. O rei que vai estourar essa bomba na mão vai ser o Tarquínio. O Tarquínio tenta dar um golpe, tirar o poder aí dos patrícios. Os patrícios acabam percebendo esse golpe e, na verdade, fazem um contra-golpe. Tiram esse rei do poder, certo? E aí, galera, os patrícios agora têm uma decisão de o que eles vão fazer com Roma, né? Eles tinham a opção de colocar um outro rei, né? Coloca-se lá um outro rei e continua a monarquia como sempre. Só que toda hora que eles faziam isso, o rei tentava mais uma vez estabelecer o domínio, né? Tentava tirar o poder deles. Então eles decidem por não mais colocar ninguém no poder e eles mesmos passarem a dominar a política de Roma, tudo bem? E aí é que entra a questão da república que a gente falou. Lembra que eu falei para vocês no vídeo passado? Falei, a república, o que é uma república, enfim, tudo aquilo que eu falei? Pois é, a república, ela é tipo exatamente essa lógica de que não existe um dono para as coisas. Então não existe um rei, um cara que é dono daquilo tudo, e sim é de todos. Claro que de todos não entenda isso como uma espécie de uma vivência democrática na cidade de Roma, nada a ver. É simples a simples ideia de que o cara que comanda, na verdade, é um funcionário de Roma, né? Trabalha para os romanos e não é dono daquelas terras, então existem mais súditos e tudo mais. E aí a gente entra no período mais longo aí, e assim, pelo menos que o maior número de acontecimentos, né, da história romana, que é o período da República. Se cair alguma coisa, galera, de Roma, provavelmente a República cai bem mais que os outros elementos, tudo bem? Porque o Império, embora ele seja muito aclamado em filmes e coisas do tipo e tudo mais, ele, na verdade, tem menos coisas que a gente vai analisar. Ele também é um período muito longo, né, a história romana, mas a República tem mais transformações e por isso que a gente vai se concentrar um pouquinho mais nela, tudo bem? A primeira coisa a dizer sobre a República é que a estrutura social muda bastante. Agora você não tem mais só patrícios e plebeus. Você tem patrícios no topo, né, ainda assim sendo esses grandes proprietários de terra, bastante importantes, os equestres logo abaixo deles, que são grandes comerciantes, né, relacionados inclusive com a ideia de cavalo, e por isso equestres e tudo mais. Você tem aí sim os clientes depois disso ainda, que são uma espécie de plebeus que fornecem algum tipo de serviço a um patrício. Você está pensando bobeira aí, tinha isso também. Tinham serviços sexuais, mas também tinha um serviço, por exemplo, o cara é um grande pintor que, enfim, trabalha para o patrício, um marceneiro, ele é um cavalariço, alguém que tem algum tipo de habilidade que o patrício acha interessante, portanto ele banca esse cara, ele patrocina esse cara. Entendeu? Esse era o cliente. Abaixo dos clientes você vai ter os plebeus, né? E por último, os escravos. A escravidão em Roma, nesse momento, no comecinho da República, ela é feita principalmente por dívidas. Funcionava basicamente assim, você ia lá, comprava alguma coisa, não tinha como pagar, e então você tinha que trabalhar para a pessoa para quem você está devendo por um tempo, para poder sanar essa dívida, tudo bem? E isso, claro, recaía muito sobre a população mais pobre. Então viviam pessoas mais pobres tendo que trabalhar para patrícios, para equestres principalmente, porque não tinham grana para poder pagar aquilo que consumiam. Certo? Então essa estrutura social você já vê que ela é bem mais ampla na República. Tem muito mais gente, tem muito mais grupos. Isso demonstra também um crescimento da cidade, um crescimento da dinâmica da cidade. O comércio fica mais importante. Enfim, então a gente já está falando de um outro tipo de Roma. Tudo bem?
Claro que nesse novo tipo de Roma, muitas coisas começam a dar problema. Os patrícios, eles exploram bastante os plebeus, né? E agora com o advento dos escravos e com os equéstrios, toda hora colocando esses caras como escravos porque eles não conseguem pagar, vai chegar um momento que os plebeus vão se revoltar. Porque boa parte deles está perdendo os empregos para os escravos e uma parte deles está sendo muito explorado e não tendo como pagar as suas dívidas, acaba se tornando escravo, enfim. É uma vida bastante complicada para os plebeus. Então eles acabam fazendo uma série de greves em Roma, cruzam os braços, falam, a gente não vai lutar, não vai proteger mais a cidade, não está nem aí. E aí os patrícios são obrigados a rever muito do que está sendo feito com eles. E eles criam uma série de leis que vai ser conhecida como Leis das 12 Tábuas. E essas leis são cruciais no desenvolvimento romano, tudo bem? Essas leis estabelecem muitas coisas, gente, mas o que vocês precisam guardar é o seguinte: primeiro, eles proíbem, através dessas leis, a escravidão por dívidas. Portanto, agora você ainda pode ter escravos em Roma, beleza, mas ele não pode ser mais por dívidas. Portanto, ele tem que ser, assim como os gregos fizeram lá atrás, os atenienses, principalmente, né? Tem que ser por conquista, tudo bem? Segundo ponto, ele estabelece um cargo dentro do Senado chamado tribuno da plebe. O que seria esse tribuno da plebe? O tribuno da plebe é um cara que era geralmente eleito de 2 em 2, tá? Mas sempre tinha um que se destacava. E ele podia propor leis para o Senado. E ele também podia vetar leis. O que é vetar lei? Galera, vetar uma lei é quando alguém vai proibir que essa lei saia. Então vai lá, o Senado decide que todos os plebeus, só um exemplo, tá? Todos os plebeus têm que pagar, sei lá, metade da sua produção para o Senado. Aí podia lá o tribuno da plebe falar, eu veto essa lei, proibido. Então essa lei não sairia, ponto. Ele também podia propor leis para a melhora dos plebeus, para a vida dos plebeus, tudo bem? Outra coisa também que aparece nessa lei de 12 tábuas, galera, são algumas leis específicas que ajudam muito na vida dos plebeus aí. Por exemplo, a lei Ogúnia, né, que é a lei que permite aí o casamento entre plebeus e patrícios. Então era uma maneira dos plebeus poderem ascender aí a uma política melhor. A lei Licínia, que permite a liberdade de religião, enfim. Uma série de melhorias aí que essas leis de 12 tábuas trazem. Tudo bem? E aí tudo bem, dá uma acalmada nos plebeus, essas leis das 12 tábuas, Roma começa a ter uma certa estabilidade, e tendo essa certa estabilidade, algumas coisas começam a aparecer, algumas demandas começam a aparecer. Primeiro, é necessária uma quantidade grande de escravos. Muitos dos grandes proprietários de terra e dos equestres estão pressionando o Senado para que, enfim, tragam mais possibilidades de eles conseguirem escravos. Tudo bem? Outra questão também é que Roma está muito interessada em controlar as regiões ali à sua volta, principalmente o mar Mediterrâneo, que era um mar bastante importante para o comércio romano. Só que esse mar tinha dono, digamos assim, né? Já existia um povo que dominava esse mar, que eram os cartaginenses, que a gente estudou eles, na verdade, como fenícios. Cartago era uma cidade fenícia e já dominava essa região, tudo bem? Então Roma começa aos poucos o processo de expansão. E essa expansão, obviamente, vai levá-la a entrar em guerra com os fenícios, tudo bem? Essas guerras vão ser conhecidas como as guerras púnicas. E, na verdade, são uma série de conflitos que vai acontecer, tendo vitória romana no fim. Parece meio besta, né? Tipo, os romanos foram lá, guerrearam e, lógico que eles acabaram com os fenícios. Os fenícios eram bem fracos, mas, galera, não é bem assim, não. Os fenícios chegaram perto de vencer a guerra, mas acabou que, no final, Roma consegue aí, né, superar as forças fenícias e acaba estabelecendo aí o controle do mar Mediterrâneo. Beleza? Com o controle do mar Mediterrâneo, agora sim a expansão de Roma fica muito acelerada. Eles vão usar o mar não só para o comércio, para chegar em outras terras e começar o seu processo de expansão desenfreado mesmo. Só que, você tendo muita expansão, obviamente, algumas questões vêm, algumas características vêm, e Roma começa a mudar. Primeiro, vai começar a haver uma grande concentração de terra nas mãos dos patrícios, mais do que antes, porque agora as terras vão sendo cada vez maiores, cada vez mais terras para Roma, porque ela vai tomando terras de outros povos, e essas terras vão ficando sempre na mão dos patrícios, o que vai deixando os plebeus meio putos com isso, né? Segundo, um grande aumento do número de escravos, né? E se tem um grande número de escravos, galera, vocês pensem comigo, se você era um grande proprietário de terra ou um equestre, você pode comprar um escravo ou contratar aí um servo, né, um plebeu para trabalhar para você. O que você escolheria? A grande maioria deles escolhia, obviamente, o escravo, porque era mais rentável, era mais barato. Então eles acabavam, tirando os empregos, digamos assim, que seriam dos servos, dos plebeus, e dando esses empregos para os escravos, que faz os plebeus ficarem putos de novo. Ou seja, está surgindo aí um monte de insatisfações para os plebeus de novo. E os plebeus agora estão ociosos, eles não estão trabalhando, né?
Como eles não têm nada para fazer, começam a trocar ideia, começam a conversar um com o outro, falam, mano, você está satisfeito com isso? Não. Começa a juntar um grupo. Aí os plebeus começam, mais uma vez, a se levantar e a começar a questionar. Só que agora tem uma diferença, eles não precisam mais fazer a greve, não precisam mais cruzar seus braços, ficar lá fora de Roma para eles serem ouvidos. Porque eles têm agora um membro dentro do Senado que está lá para servi-los, para ouvi-los, que é o tribuno da plebe. Então esse tribuno da plebe, ele vai advogar em nome dos plebeus, tudo bem? Isso vai gerar o que a gente chama de questão agrária. Porque os caras que vão fazer isso são dois irmãos, na verdade. O Tibério e o Caio Graco. Eles não são eleitos ao mesmo tempo, tudo bem? Eles são em momentos diferentes. Mas assim, o primeiro a aparecer é o Tibério. E o Tibério ele vai propor uma lei chamada Lei Agrária. Isso é importante para vocês lembrarem. O que a Lei Agrária dizia? O Tibério propunha que novos territórios romanos fossem divididos para os plebeus também. Ele falou uma frase célebre na época, ele falava, né, tipo, nós, romanos, nos dizemos os grandes conquistadores, os grandes donos do mundo, e os nossos plebeus não têm onde cair morto. Não tem um território para cair morto, não tem uma terra que é sua. Ele começa a advogar, então, que os plebeus deveriam ter acesso à terra. Só que ele não estava querendo pegar as terras que já eram dos patrícios. Ele só queria as terras novas. As novas terras conquistadas, deveria, na cabeça dele, haver uma porcentagem dessas terras que seria doada aos plebeus. Os patrícios, obviamente, não ficam felizes com a ideia dele e armam para ele. Falam, vamos dar uma volta. Vão pela floresta, cada patrício leva um porrete e matam ele a paulada. Com o assassinato dele, os plebeus vão para a rua, começam a se revoltar e tudo mais. Aí o Senado, para tentar acalmar os ânimos, coloca como tribuno da plebe o irmão dele, o Caio Graco. E aí o Caio, você pensa assim, existia duas maneiras de o Caio assumir esse poder. Ou ele viria, tipo assim, mano, mataram o cara aí, fizeram isso, meu irmão morreu porque ele propôs a parada e os caras mataram, então eu vou ficar quietinho, eu vou ficar de boa. Essa é uma maneira do Caio pensar. Mas existe uma outra maneira, que foi na verdade a que ele pensou, que foi, mano, quando eles mataram meu irmão, a galera foi pra rua e começou a quebrar tudo, então eu tô vindo na vibe, tô vindo sussa. Eu vou propor o que eu quiser aqui e já era, eles vão ter que aceitar. Então ele vai nessa ideia e propõe uma segunda lei, que é a lei frumentária. A lei frumentária, ela retomava o texto da lei agrária, ou seja, das novas conquistas, dá uma porcentagem dos plebeus, ela aumentava essa porcentagem ainda, tipo, mais terras deveriam ser dadas para os plebeus. Aí, além disso, deveria ter um comprometimento do Estado romano em doar para os plebeus mais pobres uma parcela de trigo e pão. Ou seja, não só ele continuou com a ideia do Tibério, mas ele ampliou a ideia do Tibério. É obviamente que os plebeus, os patrícios não vão gostar do que ouviram e vão falar, Caio, vamos dar uma volta na floresta. Brincadeira à parte, galera, eles também assassinam o Caio, também acabam matando ele. E aí a população vai para as ruas mesmo, e começam a quebrar tudo, arrebentar tudo, e exigindo que eles fossem ouvidos. E aí, a gente termina o vídeo nessa parte. Eu vou continuar com vocês no próximo vídeo, explicando o que o Senado fez quando se depara com esse nível de revolta dos plebeus. E aí, o que vocês acham que eles fizeram? Até daqui a pouco. Um beijo pra vocês.